Olá, meu nome é Pedro Martins Pereira e sejam bem-vindos de volta à Lógica Zero. Na aula de hoje a gente vai falar sobre semântica e a gente vai introduzir a noção de tabela verdade, né? A tabela verdade vai ser o elemento primordial que a gente vai usar quando a gente for falar de semântica aqui na lógica proposicional clássica. Então, o que é uma tabela verdade, né? Bom, você vai ter as variáveis, no caso aqui a gente colocou o A, né, que a gente está representando que isso aqui não precisa ser uma atômica. E aí você, nesse caso, a gente vai começar definindo a negação, porque é mais simples. Mas então você vai colocar todas as variáveis proposicionais, no caso você vai colocar todas as fórmulas atômicas quando você for calcular uma tabela verdade, né? E aí você vai colocar todos os valores que as variáveis podem assumir combinados entre si. Nesse caso a gente só tem uma, a gente tem dois valores, verdadeiro e falso. Então ela pode assumir o valor verdadeiro e pode assumir o valor falso. Então a gente lista esses valores aqui. E aí você vai colocando as fórmulas complexas. No caso, como a gente está definindo a operação da negação, então, dado uma fórmula de complexidade qualquer A, né, que pode ser verdadeira ou pode ser falsa, como é que você entende não há, né? Então, a ideia é bastante simples. Como eu falei, tem uma certa semelhança entre as operações da lógica proposicional clássica e os nomes que a gente usa para ler essas operações. Então, no caso, né, qual que é a ideia do não? O não é uma operação que inverte os valores de verdade da proposição. Então, se você tem uma proposição A que é verdadeira, não A é falso quando A é verdadeiro, e se A é falso, não A é verdadeiro, certo? Então, o que você pode ver, por exemplo, comparando o uso da negação na lógica com o uso da vida real, né? Como eu falei, na lógica é só uma operação que inverte os valores de verdade, mas se você for ver na vida real, por exemplo, as pessoas têm uma certa tendência a usar, por exemplo, negação para ênfase e não dão atenção a quantas vezes estão usando. Então você pode perguntar alguma coisa para alguém e a pessoa querendo te dizer que você não pode fazer alguma coisa te diz não, não, não e não, né? São 4 nãos. Então, se ela quer negar alguma coisa, então é verdadeiro, primeiro não falso, segundo não verdadeiro, terceiro não falso, quarto não verdadeiro, né? Seria uma afirmação de um ponto de vista lógico, né? Então você vê que aí já não corresponde muito bem o uso da negação na vida comum com o uso técnico da negação que a gente faz na lógica. Outra operação que a gente tem que definir é a conjunção. Então a conjunção aqui no caso você vai ter sempre duas conjuntas. Então você vai combinar os valores de verdade que existem entre essas conjuntas. Então, quando A é verdadeiro, B pode ser verdadeiro. Quando A é verdadeiro, B também pode ser falso. Quando A é falso, B pode ser verdadeiro. E quando A é falso, B também pode ser falso. Então essas são todas as combinações. E agora a gente vai dar a tabela do E. Bom, então a ideia da conjunção é que ambas as conjuntas têm que ser simultaneamente verdadeiras, né? Isso faz bastante sentido, porque você está pedindo a verdade de A e a verdade de B para que a conjunção seja verdadeira. Mas veja bem, a conjunção aqui, apesar dela ter essa ideia do E, ela também não corresponde perfeitamente ao uso da conjunção na linguagem natural. Porque é muito diferente você dizer, por exemplo, ela ficou extremamente doente e foi ao médico, e ela foi ao médico e ficou extremamente doente, certo? A ordem importa quando você está falando em linguagem natural. Não sempre, mas assim, pode importar. No caso da lógica, como você está falando de valores de verdade, não importa se é verdade de A e B ou B e A. A única coisa que importa é que seja a verdade simultânea das duas, né? Então, mais uma vez, tem uma certa semelhança, mas o uso pode diferir, certo? Então é o seguinte, como as fórmulas foram definidas recursivamente, a gente precisa só dessas duas tabelas para dar a tabela de verdade de qualquer outra fórmula, né? Então, se a gente tem uma fórmula complexa, por exemplo, não é o caso que não P e não Q, o que a gente precisa fazer? Bom, como eu já venho falando, você vai listar todas as variáveis proposicionais, no caso P e Q, a gente vai dar todas as combinações de valor de verdade possíveis entre P e Q, e aí a gente vai ir calculando a operação apropriada, né? Então a gente começa das operações que estão entre a maior quantidade de parênteses, certo? E se você tem operações com a mesma quantidade de parênteses, você tem que ver as regras de prioridade. E se elas tiverem a mesma prioridade, então aí você faz em qualquer ordem, certo? Porque aí não importa. Então vamos fazer esse exemplo. Então as nossas duas variáveis proposicionais são P e Q.
Então, P pode ser verdadeiro, Q verdadeiro, P verdadeiro, Q falso, P falso, Q verdadeiro, ambas falsas. A tabela de não P, você simplesmente inverte o valor de P. Então, se P é verdadeiro, não P é falso. Mesma coisa que P é verdadeiro, P é falso. P é falso, Q é P, não P é verdadeiro. P é falso, não P é verdadeiro. Então aqui agora de não Q, mesma coisa, inverte a tabela do Q, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Agora a gente precisa de fazer a conjunção de não P e não Q, então a gente olha para os valores de não P, os valores de não Q, e a gente sabe que a tabela da conjunção exige que ambos sejam verdadeiros para dar verdadeiro. Então falso e falso, falso, falso e verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, agora sim, verdadeiro, né? E por último, a gente faz a negação disso tudo aqui, então a gente inverte os valores dessa tabela. Então, falso, verdadeiro, né? Aqui nessas três linhas, e aqui verdadeiro fica falso, certo? Então foi isso, a gente conseguiu treinar um pouco o uso dessas tabelas. Essas são as nossas tabelas mais primitivas, mas é claro, a gente vai apresentar agora as tabelas das outras operações, falar um pouco mais sobre as outras operações. Obrigado.